Olá, boa tarde. Você confere agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. As sabatinas dos indicados pelo presidente Lula, Flávio Dino, ao Supremo Tribunal Federal e Paulo Gonetti para ser o novo Procurador-Geral da República vão acontecer na primeira quinzena de dezembro na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A informação foi divulgada pelo presidente do colegiado, o senador Davi Alcolumbre. Apesar de apontarem um cenário de dificuldade, os oposicionistas ao ministro da Justiça, Flávio Dino, não esperam uma rejeição de seu nome no Senado. E mesmo que Dino passe num quadro apertado, a aposta é que ele deve ter os 41 votos necessários para sentar na cadeira do Supremo Tribunal Federal. A sabatina do indicado pelo presidente Lula ao STF deve acontecer em 13 de dezembro na CCJ do Senado Federal. Dino foi indicado para o Supremo junto do nome de Paulo Gonet à Procuradoria-Geral da República. Os anúncios foram feitos por Lula após reuniões com ambos os escolhidos. A intenção é que o Senado tenha tempo hábil para cumprir o rito necessário para a aprovação dos dois nomes ainda neste ano, uma vez que o recesso parlamentar começa no dia 23 de dezembro. A busca por votos já começou na semana passada e nos próximos dias, Dino deve visitar os gabinetes dos senadores. Uma das avaliações feitas é de que ainda há 2 semanas para o governo e para o próprio ministro articularem dentro da Casa Alta, que é o tempo suficiente para alcançar a aprovação. Um fator que auxilia Dino é que ele é senador licenciado do cargo por estar no Ministério da Justiça. Em 2 de outubro, Pacheco diz que ter ele como indicado para uma vaga no STF seria um prestígio. Quem mora na maior metrópole da América Latina começou a terça-feira com paralisação no transporte público sob trilhos. A greve do metrô e CPTM prejudicou mais de 4 milhões de passageiros em São Paulo. O governador Tarcísio de Freitas afirmou que as manifestações não impedirão que o governo continue a trabalhar nas privatizações para o Estado. E o grande problema e a maior restrição é, de fato, o metrô, onde a gente teve a maior adesão à greve. E entenda-se, maior adesão à greve, maior desrespeito também à decisão da Justiça. Então, aquilo que a Justiça determinou, solenemente ignorado mais uma vez. Não pode mais tolerar o desrespeito, a indisciplina. Não pode ser... A empresa paga o salário dessas pessoas em dia, paga os benefícios em dia. Não está em falta em nada com elas. Agora, elas, para proteger o seu interesse, resolvem prejudicar o interesse de toda uma população, de toda uma cidade. E o Provão Paulista, que aconteceria hoje, foi adiado por causa da paralisação do transporte público que acontece aqui em São Paulo. Com isso, os alunos têm mais um dia para se preparar e descansar para o grande dia. A greve em São Paulo afetou 1.200.000 estudantes inscritos no Provão Paulista, exame que começaria hoje e teve que ser adiado. Com isso, os estudantes de escolas públicas devem começar a primeira edição do processo que dá acesso a mais de 15.000 vagas em universidades estaduais nesta quarta-feira. A recomendação é aproveitar o dia extra para descansar e preparar o material que vai ser levado para a prova. Com o formato de vestibular, o exame exige preparação para as 4 horas de maratona, com 48 questões objetivas no primeiro dia. A véspera deve ser um momento de revisão, sem estudo pesado. E vamos aproveitar esse tempo a mais para rever algumas dicas de como se preparar para os exames. Para enfrentar os testes, os participantes devem começar com os mais fáceis, marcando aqueles mais difíceis para realizá-los ao final. Também é preciso ficar com um olho no relógio para não perder muito tempo tentando entender as questões mais difíceis e se prejudicar. Para o dia de exame, a dica é acordar mais cedo para ter tempo de tomar um café da manhã equilibrado, reforçado e levar um lanche leve para comer durante o exame. Uma garrafa de água é essencial para se manter hidratado durante as 4 horas do provão.
E falando agora sobre economia, a prévia da inflação no mês de novembro no país ficou em 0,33%, puxada principalmente pela alta nos alimentos. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. O resultado é superior ao registrado no mês de outubro, quando ficou em 0,21%. O número ficou acima das expectativas dos agentes financeiros. E nos destaques internacionais, o chefe de governo da Alemanha, Olaf Scholz, afirmou que a ajuda militar e financeira à Ucrânia tem importância existencial para a Europa. A Alemanha e os Estados Unidos são os maiores apoiadores financeiros e militar da Ucrânia desde o início da invasão russa. Ele também defendeu os compromissos de gastos em defesa no momento em que a coalizão de governo enfrenta divergências sobre o orçamento. Vamos continuar com este apoio enquanto for necessário. Nosso apoio civil vai ser adicionado a isso através do orçamento federal e também pela União Europeia. Dinheiro que, claro, não estava previsto quando assumimos o cargo antes da guerra começar, mas ainda assim, este apoio tem uma importância existencial. A Alemanha é, ao lado dos Estados Unidos, um dos maiores apoios financeiros e militares da Ucrânia desde o início da invasão russa em fevereiro de 2022. O discurso do chanceler no parlamento acontece no momento em que o governo busca um acordo para aprovar o orçamento, depois que o Tribunal Constitucional considerou que o plano apresentado não seguia as normas. A forte onda de neve que atinge diferentes países da Europa já causou pelo menos 12 mortes. Na Ucrânia, uma mega tempestade deixou 10 vítimas nas regiões de Odessa e Kharkiv. 2 acidentes fatais também causados por nevascas foram registrados na Alemanha. No Reino Unido, o Serviço de Meteorologia do governo britânico prevê temperaturas de menos 5 graus nos próximos dias, o que pode aumentar o risco de morte entre os idosos. A Agência de Segurança Sanitária do Reino Unido também alertou que a onda de neve pode elevar a ocupação de hospitais, fechar escolas e recomenda que empresas adotem home office se possível. O clima extremo ocorre em um momento no qual dezenas de milhares de soldados estão no fronte na guerra contra a Rússia e em meio a temores de que Moscou possa atacar a infraestrutura elétrica em pleno inverno europeu. E olha só, a ausência de inverno é um problema para a produção de azeitonas na Grécia. Agricultores explicam que as oliveiras precisam do período de descanso durante a estação mais fria, o que não tem acontecido nos últimos anos. Na Península Calcídica, no nordeste da Grécia, a ausência do inverno é um problema para milhões de oliveiras da região e muitas já não produzem nenhuma azeitona. Em meados de novembro, o termômetro marcava temperaturas acima dos 15 graus Celsius na região. Não temos mais inverno. Os antigos costumavam dizer que é muito importante que as árvores descansem neste período. São necessários cerca de 1 a 2 meses de bom frio para que a árvore descanse, não produza seiva, não produza nada para que possa produzir mais tarde. E não temos tido isso nos últimos 5 a 10 anos. Temos um clima muito seco, com poucas chuvas e muito intensas. E o solo não tem tempo para absorver a água. O impacto nos produtores já é enorme, com perdas de cerca de 200 milhões de euros, equivalente a cerca de 1,67 bilhão de reais de faturamento, apenas na Calcídica. De acordo com um estudo sobre alterações climáticas realizado pela Universidade Aristóteles, a temperatura média na região deverá aumentar, na melhor das hipóteses, entre 1,5 e 2 graus Celsius nos próximos anos. Gigantes do setor na União Europeia, como Itália e Espanha, enfrentam problemas similares, o que faz aumentar o preço do azeite de oliva e da azeitona, bases da alimentação na região mediterrânea.
Segundo estimativas do bloco, a produção do produto na União Europeia deve cair 39% em 2022-2023, em comparação com 2021-2022. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Muito obrigada pela companhia, uma ótima tarde. Até mais.